Estimados irmãos em Cristo Jesus, aleluia, Jesus ressuscitou. Sem dúvida, esta é a mais bonita saudação que pode haver entre irmãos na fé, pois ao celebrar a Páscoa de Cristo, a passagem da morte para a vida, em fé e viva esperança, também celebramos a nossa ressurreição junto do bom Salvador Jesus. Por isso é com muita alegria que eu saúdo a cada um de vocês, irmãos e irmãs da comunidade Cristo, e também a todos os que nos brindam com sua visualização e presença virtual neste culto online. Nos alegramos muito porque podemos celebrar a Páscoa do Senhor. É verdade, com os dias atuais receosos, um pouco diferente, mas com gratidão ao nosso Pai Celestial por nos abençoar com a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Por isso eu saúdo a todos os irmãos com aquilo que Jesus disse ao se colocar em meio à situação de medo junto dos seus discípulos no Evangelho de hoje: paz seja convosco. E esta paz é aquela sobre a qual o apóstolo Paulo escreveu, que excede todo o humano entendimento e que guarda o nosso coração e a nossa mente no Senhor Jesus. Por isso vamos cantar e celebrar a Páscoa do Senhor com gratidão no nosso coração, cantando: dai graças ao Senhor. Estimada igreja, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 5, versículo 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós lembramos também do profeta Isaías, que no Antigo Testamento, 700 anos antes de Cristo, havia dito que o castigo que nos traz a paz foi posta sobre ele, sobre o Senhor Jesus.
Eram os nossos pecados e as nossas iniquidades que ele no seu próprio corpo carregava. Interessante que no texto do Evangelho que nós vamos ouvir hoje, o Senhor Jesus aparece ressurreto, vitorioso, glorioso sobre a morte, coloca-se entre os seus discípulos amedrontados, mas carrega no seu corpo glorioso as marcas da cruz. As marcas da cruz ainda são uma lembrança de que os pecados nossos, as iniquidades nossas, foi o Salvador Jesus quem carregou. E é por causa dele e em nome dele, através dele, que nós suplicamos ao nosso Pai Celestial, sempre e de novo, o seu perdão. Por isso, que seja essa também a tua confissão de pedido de perdão. Gracioso Pai Celestial, diante de ti nos achegamos em sincera humildade, e não o fazemos mediante as nossas obras, mediante os nossos bons costumes, mas com o coração quebrantado pela tua lei, que coloca diante de nós os nossos pecados e a nossa condenação. Por outro lado, Senhor, recorremos a ti como um Pai amoroso que és, que entregaste o teu único Filho para ser o nosso Redentor e tomar sobre si toda a nossa culpa e todo o nosso pecado na cruz, cuja vitória foi afirmada e confirmada no domingo da ressurreição. É tão somente em nome dele, amado Pai Celestial, que ousamos pedir e suplicar o teu perdão. E suplicamos, Senhor, perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia por causa dos nossos atos falhos, por causa dos nossos maus pensamentos e também por causa das nossas omissões. Recorremos à tua santa misericórdia, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, crucificado e ressuscitado por nós. Amém. Se assim crês de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, vive na paz que vem do ressuscitado Senhor Jesus. E essa paz eu entrego a cada um de vocês, com o perdão dos pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma vez perdoados, uma vez reanimados, nós podemos louvar a Deus com os salmos que nós temos na Escritura Sagrada. O salmo de hoje é o Salmo 148. E se você tem a sua Bíblia à mão aí na sua casa, pode ir buscando, pode ir tomando mão nela, para que leiamos em conjunto. Aqui estão comigo o pastor Ismar e o pastor Reinaldo, eles irão acompanhar a leitura dos versículos pares. O salmo repete uma certa quantidade de vezes o verbo louvar, e ele começa com um aleluia e termina com um aleluia. A palavra aleluia nós omitimos na quaresma e também na sexta-feira santa, porque é um momento de não tanta euforia, porque na verdade meditamos no sofrimento de Cristo por nós, ou o que levou Cristo àquele sofrimento. Mas agora, assim como nós vamos ler, todo o céu, toda a terra e todo o povo de Deus canta aleluias e dá graças ao bondoso Deus. Assim diz o salmista: aleluia, louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem-no todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua, louvem-no todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todos sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e granizo, neve e vapor,
e ventos fortes que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. O povo que lhe é chegado, junto com toda a criação, louva a Deus, sobretudo pela alegria da ressurreição. O apóstolo Paulo até fala de que a criação geme, e assim como nós, ela também espera a esperança da redenção. Isto se confirma com a morte e com a ressurreição de Jesus. E nessa mesma esperança, nós aguardamos um novo céu e nova terra, para nós, hoje e sempre. Nós vamos cantar o próximo hino que está aqui, indicando que o meu Jesus, o teu Jesus, ressuscitou. Vamos acompanhar. O livro de Atos dos Apóstolos descreve a formação da igreja e a atuação da igreja e a atuação do Espírito Santo após a ascensão de Jesus. Hoje nós queremos ler Atos capítulo 5, dos versos 29 até o 42, que mostra a situação dos apóstolos sendo perseguidos. Mas observem a reação deles, a partir do verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo isto, se enfureceram e queriam matá-los. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei,
respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, digo a vocês: não façam nada contra esses homens. Deixem que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio muito alegres, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Queremos de imediato também acompanhar a leitura do Santo Evangelho para esse domingo, após a Páscoa, esse período em que celebramos a ressurreição de Jesus, e inclusive você vai acompanhar o texto que agora queremos ler. É um dos momentos em que Jesus, ressurreto, vitorioso sobre a morte, aparece para os discípulos, e ele diz uma frase recorrente: que a paz esteja com vocês. Queremos hoje meditar muito sobre esta paz que Jesus entrega para cada um de nós. O texto é de João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E o texto de João, capítulo 20, versículo 19, diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo ou Gêmeo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Passados 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: ponha o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que
não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro, escreve o evangelista João. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Percebam que, mais uma vez, nesta palavra está muito clara a salvação por meio da fé, pela graça de Deus, por meio da fé. Nós queremos logo a seguir cantarmos um hino do Inário Luterano, que é muito bom termos em casa, acompanharmos. É um hino que fala da vitória em Jesus. Mas antes disso, queremos confessar como igreja enviada pelo Senhor Jesus. É interessante esse texto que acabamos de ouvir, que diz assim: assim como o Pai me enviou, diz Jesus, eu também envio vocês. Somos enviados a guardar, confessar e testemunhar a nossa fé. Hoje queremos usar as palavras do credo niceno. Nós normalmente usamos o credo apostólico, mas em muitos momentos de nosso culto também usamos esse documento histórico do século IV e queremos dizê-lo juntos agora, nesse instante. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. O hino que queremos agora entoar, cantar, celebrar do nosso inário, Inário Luterano, é o hino de número 111, Vitorioso Ressurgiu.
Amada Igreja, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão de Deus o Pai e a companhia do Espírito Santo sejam com todos nós, neste momento de proclamar e também de receber com o nosso coração, confiante no Salvador Jesus, a boa nova da ressurreição. Amém. Quero começar a nossa reflexão e mensagem de hoje lembrando o público mencionado pelo poeta bíblico no salmo que nós lemos e ouvimos hoje. Lá no verso 12 ele diz assim: velhos e crianças, pessoas que já viveram muito e pessoas que estão começando a sua caminhada por essa vida. E aí eu me refiro primeiro aos mais jovens. Jovens, quantas vezes vocês já ouviram dos pais ou dos avós, pessoas de mais idade, aquela famosa frase, quase como que um desabafo deles, né? No meu tempo não era assim. Ou ainda, antigamente as coisas não eram assim, as coisas eram diferentes. E como eu ainda me considero bastante jovem, também posso dizer que muitas vezes eu já ouvi dos meus pais, meus avós, mas também de muitos irmãos aqui da nossa comunidade de Cristo, a quem Deus já permitiu viver e avançar muitos dias nessa vida. Muitos dos irmãos já me disseram, né? Ah, pastor, mas antigamente não era assim. No meu tempo não era assim, as coisas eram diferentes, as coisas eram melhores. Na percepção daqueles que já viveram muito, hoje não é tão bom, antes era. E as razões para isso, estimados irmãos, podem ser muitas. Pois me parece que, entre o medo e o pavor que os discípulos sentiam e estavam experimentando naquele início de noite, no domingo, o texto bíblico aqui de João fala ao cair da tarde, iniciando a noite, naquela primeira Páscoa, estava também aquele sentimento que vai além assim de um simples saudosismo, mas aquele vazio da falta que fazia o Senhor Jesus no meio deles, do jeito que era antes. E não cabe a nós, cerca de 2000 anos depois, com toda a história da paixão, da morte, da ressurreição de Jesus pronta diante de nós, culpar ou recriminar os discípulos. Imaginem a grande mudança, a guinada radical que aconteceu na vida daqueles homens. Eles participaram de todas as coisas maravilhosas que Jesus fez, e de uma hora para outra, entre aquelas coisas todas maravilhosas, gloriosas, observaram e viram Jesus passar pela vergonha e pela loucura da cruz. O evangelista João relata muitas coisas maravilhosas que eles, os discípulos, que agora no texto aqui de João, estão trancados em casa, apavorados. Ele relata muitas coisas que os discípulos, medrosos aqui, amedrontados, viveram com Jesus. Eles viram, por exemplo, 600 litros de água transformarem-se no melhor vinho. 600 litros, lá em Caná da Galileia. Eles viram também a cura de alguém que não andava há 30 anos, na entrada lá em Jerusalém. Eles viram 5 pães e 2 peixes alimentar pelo menos 5.000 homens, sem contar ainda mulheres e crianças, e ainda sobrar. Eles viram Jesus curar um cego de nascença, viram Jesus ressuscitar Lázaro, a filha de Jairo. Viram Jesus sendo perseguido de forma maliciosa pelos líderes religiosos, porque ele ensinava com uma autoridade nunca antes vista na face da terra. Que segurança que os discípulos tinham com Jesus, que tranquilidade para ir e vir para cima e para baixo com Jesus perto deles. Mas o cenário mudou bruscamente. Poderíamos assim até fazer uma relação com essa situação toda que nós estamos vivendo. De uma hora para outra, em decorrência dessa pandemia que assola todo o planeta, tudo mudou, tudo está diferente. Para começar, não estamos aqui reunidos como sempre estamos no templo da nossa comunidade de Cristo, no culto pelo domingo de manhã ou na segunda de noite.
E aí logo vocês vão pensar comigo que, apesar do comodismo do nosso lar, apesar das facilidades de estarmos em casa, antes era melhor. Vocês não têm essa impressão também? Hoje estamos dentro de casa. Muitos, um pouco mais receosos, dizem estão até com medo de sair à rua, cheios de incerteza, preocupados. Assim estavam os discípulos também, trancados com medo. Há 3 dias não era assim. Antigamente era melhor. Aí o evangelista João registra em 3 vezes: Jesus pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. No meio de todo aquele medo, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. No meio de toda aquela tristeza e incerteza, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E a culpa? Afinal, os discípulos que antes de tudo de maravilhoso viram e viveram com Jesus, o abandonaram ao solitário sofrimento. Será que por isso o Senhor os rejeitaria? Será que por isso Jesus coloca-se no meio deles para cobrá-los de algo? Não. No meio de toda aquela culpa, no meio de todo aquele sentimento de tristeza, amargurando o coração e a consciência dos discípulos, Jesus veio, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E nós podemos também perguntar ao texto que o evangelista João escreveu: o que será que Jesus queria com eles? Logo eles, que há pouco tempo atrás, apesar de viverem tudo de maravilhoso com Jesus, apesar de terem visto as coisas maravilhosas que ele fazia, logo eles que acabaram de esquecer Jesus ou de abandonar Jesus, o que será que Jesus queria com eles? E aí podemos também perguntar: o que será que Deus quer de nós? Essa pergunta muitas vezes, estimados irmãos e irmãs em Cristo, muitas vezes pode soar de forma intimidadora para nós, como se Deus estivesse assim sempre pronto para nos cobrar de algo, para nos pedir algo impossível, para nos pedir algo que vá além das nossas forças e das nossas capacidades. Mas a presença do Senhor Jesus, do Cristo que nos traz a paz, não nos indica simplesmente que Deus quer algo de nós, mas indica sim, simplesmente, que Ele nos quer para vivermos junto de si. Foi por isso que Cristo morreu e ressuscitou. Ele quer a mim, Ele quer a ti, e através de nós que anunciamos a paz do Salvador Jesus, Ele quer a todas as pessoas. Por isso, estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estando nós hoje com as portas trancadas, assim como o evangelista João relata aqui, Jesus veio. Assim como nós estamos, Jesus coloca-se em meio às tempestades e problemas e dificuldades que muitas vezes nos cercam. Jesus veio e coloca-se na tua casa, na minha casa. Apesar de hoje tudo estar diferente e dizermos que antigamente era melhor, Jesus ainda assim, coloca-se no meio do vosso lar, através da sua palavra, através do seu perdão, através da sua bênção entregue para cada um de nós, para nos dar a paz. É essa paz que nós temos com o Pai Celestial, que também nos permite viver em paz com aqueles que mais precisam da paz do Senhor Jesus. Que essa certeza esteja enraizada e habite ricamente no teu coração e na tua mente, para vivermos essa vida em paz. A paz que vem do perdão dos pecados, a paz que plenamente aproveitaremos no novo céu e na nova terra, junto do nosso bondoso Deus. Amém.
Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na mesma medida em que o nosso Pai Celestial fala conosco através da sua palavra, queremos nos dirigir a Ele em oração e colocar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo nossas dificuldades, medos, ansiedades e os nossos pedidos. Assim nós oramos. Gracioso Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos porque o teu amor e a tua misericórdia duram para sempre. Graças te damos, Senhor, porque isto é verdade para toda a tua criação, mas especialmente é verdade em nossas vidas todos os dias. Graças te damos, Senhor, nosso Pai, por enviares a Jesus Cristo para ser o nosso Redentor, através de sua morte e ressurreição. Senhor, tudo que somos e temos, devemos a Ti. E tudo que somos e temos está nas Tuas bondosas mãos. Cuida de nós, Senhor. Olha com amor para cada um de nós, para os nossos lares, nossas famílias, que muitas vezes nos amedrontamos e ficamos trancados. Por isso, Senhor, envia em rica medida o Teu Espírito Santo, o Consolador e também o Ensinador, através da Tua rica, viva e eficaz palavra, para nos dar efetivamente a Tua santa paz. Obrigado, apesar das circunstâncias, Senhor, pela Tua palavra que nos conforta e que nos orienta em tempos de aflição, de preocupação e incerteza. E rogamos, cuida da Tua criação. De modo muito especial, olha para esta situação que todo mundo está vivendo. Pedimos o Teu olhar especial sobre aqueles profissionais da saúde que se esforçam e colocam em risco as suas vidas para todos cuidar. Faze-os também reconhecer, Senhor, da Tua criação e da Tua santa providência, que a tudo sustenta. Concede a todos nós força e esperança, através da paz que a ressurreição de Jesus inaugura em nossas vidas todos os dias. Permite sempre que estejamos junto de Ti, através da palavra e da oração. Não tires de nós o Teu Espírito Santo, mas fortalece-nos com a Tua santa paz.
Obrigado por nossa comunidade de Cristo, obrigado por cada família, obrigado por cada departamento que, apesar da distância, segue se reunindo e se fortalecendo através de estudos e cultos online. Permite, Senhor, que assim a Tua palavra seja compartilhada, disseminada, principalmente entre aqueles que não Te reconhecem como um Deus de amor e um Pai gracioso. Tudo mais, Senhor, que temos no nosso coração e na nossa mente, muitas vezes desconhecido por todos nós, mas Tu os conheces e entregamos nas Tuas bondosas mãos. Em nome do Salvador Jesus. Amém. Nós também oramos conforme o Senhor Jesus nos ensinou, chamando o grande Criador, o Criador de todas as coisas e mantenedor de todas as coisas, como um Pai amoroso, e oramos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estimado povo de Deus, recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, damos graças ao bondoso Deus pela nossa comunhão online, virtual, através das redes sociais da nossa comunidade de Cristo, mas especialmente através da comunhão de fé. O que nós temos em comum é a verdadeira fé no verdadeiro Senhor Jesus, crucificado por nós, mas ressuscitado ao terceiro dia. Por isso, assim como nós cantamos e também lemos em conjunto no Salmo, nós damos graças a Deus por essa oportunidade de nos reunirmos em canto, em ouvir a palavra de Deus e também ao orar. Por isso, assim como Jesus colocou-se no meio dos seus discípulos, com medo, apavorados, Ele coloca-se também no lar de cada um de nós com a sua graciosa paz, que entendimento algum pode compreender, para nos dar o seu perdão e a sua tranquilidade de vivermos aqui nesse mundo apesar das circunstâncias. Que a paz de Jesus esteja no lar de cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.